Diário de Crente. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao Diário de Crente. A palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 7 a 10. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem falava. Esta passagem bíblica fala sobre o crescimento da igreja e o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos. Podemos ver o exemplo da vida de Estevão. O crescimento da igreja está diretamente ligado à propagação da palavra de Deus. Quando o evangelho é proclamado com fidelidade, a igreja se multiplica e muitas vidas são transformadas. No entanto, na palavra fala que se multiplicava-se muito o número de discípulos, inclusive entre os sacerdotes que tradicionalmente estavam ligados às leis e às tradições. E com isso vimos como a palavra de Deus é capaz de alcançar até aqueles que inicialmente restem à fé. E Estevão era cheio de fé e poder, e isso é uma combinação essencial na vida de um cristão. A fé nos dá confiança em Deus e em suas promessas, enquanto o poder vem do Espírito Santo, que nos capacita a realizar obras sobrenaturais e testemunhar de Cristo com autoridade. Estevão mostra que quando estamos cheios do Espírito, Deus pode realizar prodígios e grandes sinais através de nós, com uma maneira de confirmar sua palavra e chamar a atenção das pessoas para o Evangelho. E se isso acontecia na vida de Estevão, pode acontecer na nossa vida também. Mas sabemos também que, mesmo cheios de fé e realizando milagres, existirão aqueles que se levantarão contra nós, assim como aconteceu com Estevão. E mesmo que você demonstre todo o seu entendimento na palavra e realizar prodígios através de Deus, alguns afrontarão a nossa jornada de fé e, inevitavelmente, enfrentaremos oposições. Vimos também que Estevão não estava apenas cheio do conhecimento humano. Ele fala com sabedoria divina, inspirada pelo Espírito Santo. E olha como isso é poderoso. Aqueles que tentavam debater com ele não conseguiam resistir. E isso nos mostra que quando somos guiados pelo Espírito, Deus nos capacita com uma sabedoria que transcende o conhecimento humano. E ele nos dá as palavras certas, no momento certo, e a nossa mensagem se torna irresistível para aqueles que ouvem, mesmo para os mais céticos. Por isso devemos carregar conosco que a igreja do Senhor cresce pelo poder dele, e nós somos apenas instrumentos em suas mãos. E também, quando a palavra é proclamada com autoridade e clareza, sempre trazendo a verdade e ensinamentos. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo para podermos viver em fé e poder. E isso nos capacita a sermos testemunha de Cristo e realizar obras que glorifiquem a Deus. E quando enfrentamos oposições e resistência, devemos lembrar que não estamos sozinhos e o Senhor está conosco e nos dará sabedoria para vencer. Não podemos confiar na nossa própria capacidade. Devemos buscar sempre a direção do Espírito Santo, que nos guiará em todas as situações, nos dando palavras de sabedoria e poder para impactar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Deixo o convite para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Saiba que em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se quiser entregar a sua vida agora, feche os seus olhos se puder e diga: eu, fale o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe.
E se você lembrou de pessoas que você gostaria que ouvisse também essa mensagem, então compartilhe com quantas pessoas achar necessário. Assim como eu e você, todos precisam se alimentar diariamente da palavra de Deus. E não esqueça, se inscreva no canal, curte, clique no sininho para receber as notificações. Amém? Que Jesus lhe abençoe.